Bem, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Thiago e com o Maurício. Eu gostaria que vocês se apresentassem só rapidamente para a gente seguir com o vídeo. E a ideia desse vídeo é de discutir alguns tópicos, algumas perguntas que surgiram aí durante a semana. O Maurício trouxe algumas, e o Thiago acho que também complementou com algumas outras num documento que nós criamos aí no Google Drive. Fique à vontade, pessoal. Começa por mim mesmo? Fala aí, Maurício. Então, beleza, pessoal? Meu nome é Maurício, eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, formado aqui no IFIP de Campos São Carlos. Atualmente estou fazendo outra graduação, bacharelado em ciência da computação no ICMC, USP, e uma especialização web e uma mobile, uma pelo IFISP e outra pela Federal. E venho estudando há 2 anos, cursando disciplinas isoladas nos programas de pós-graduação aqui da Universidade de São Carlos, para direcionando meus estudos na área de aprendizagem de máquina e visão computacional. Esse daí é um breve resumo acadêmico meu. E também eu já atuei também no mercado, na área de desenvolvimento. Ok. Beleza. Fala aí, moçada. Meu nome é Thiago, como eu já disse no primeiro vídeo nosso do canal, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de desenvolvimento de sistemas, tenho quase 10 anos trabalhando na IBM, graduação e mestrado no ICMC, estou concluindo doutorado em engenharia de software e aprendizagem de máquina, já tenho trabalhado próximo de pessoas que pretendem utilizar aprendizagem de máquina, mas sempre tem dificuldade, desenvolver alguns projetos utilizando aprendizagem de máquina em diversos cenários e situações. Estamos aí, vamos compartilhar o conhecimento. Beleza, pessoal. O Maurício, acho que seria legal você começar com as perguntas, né, que você trouxe. Eu tive aí a ideia de selecionar, só comentar com o pessoal, 4 das perguntas para começar, porque já são perguntas um tanto quanto difíceis, não são tão triviais de responder. E aí a gente começa a discutir um pouco em cima disso. A primeira pergunta, quer ler para a gente, Maurício? Perfeito. Só... A internet não está tão... Não, tranquilo, eu leio Perfeito. Aqui então, ó, não tem problema. Pode, fica à vontade. Uma pergunta dentro do tempo de máquina, muitas vezes eu me deparo nos meus estudos também, que o que são os conceitos de overfitting dentro do processo de aprendizado de um determinado modelo. Então é basicamente isso, o que são os conceitos de overfitting e underfitting. Bem, eu vou aproveitar para começar e daí eu passo para vocês. Mas basicamente o que acontece? Eu tenho um espaço, imagina que eu tenho um quadro, onde nesse quadro eu tenho todas as infinitas funções que existem e que podem ser representados por qualquer algoritmo de aprendizado de máquina, não importa se esse algoritmo é de aprendizado supervisionado ou não. Então, para começar, imagine o seguinte, suponha que eu precise resolver um problema onde a função ideal, que eu vou representar aqui no meu desenho com um pontinho dentro desse quadro, essa seria a função ideal, que a gente chama de f de Bayes, né, ou classificador de Bayes. Vamos pensar no cenário de classificação que fica um pouco mais trivial, um pouco mais fácil. E já estou desenhando aqui. O que pode acontecer é o seguinte, suponha que eu defina um algoritmo qualquer, e esse algoritmo venha a ser, por exemplo, uma multilayer perceptron. Até que em breve eu vou colocar alguns vídeos sobre multilayer perceptron no canal. Então suponha que seja a multilayer perceptron, ela define um viés. O viés nada mais é do que uma região desse espaço onde estão contidas todas as possíveis funções que o algoritmo é capaz de representar. Se a tal da f de Bayes estiver dentro desse viés, isso quer dizer que se eu tiver uma amostra muito grande de dados, eu consigo convergir para essa solução ideal chamada de f de Bayes.
Se o meu viés não contiver essa função, suponha, como esse desenho aqui, pessoal, não tem a função f de base dentro do viés, eu vou convergir a partir de uma certa solução inicial para a melhor possível dentro desse espaço. E essa melhor possível dentro desse espaço pode não ser tão boa quanto eu desejaria. O jeito mais fácil, em cima dessa mesma figura, de enxergar underfitting e overfitting é o seguinte. Eu tenho um cenário, um determinado cenário, onde o viés do meu algoritmo ele tem uma característica mais ou menos como essa que eu estou mostrando aqui para vocês na figura. Olha, eu tenho um quadrante e tenho uma região muito pequena de funções que meu algoritmo é capaz de representar. E como ele é capaz de representar uma região muito pequena de funções, ele pode não ser suficiente, inclusive, para representar o meu conjunto de treinamento. O próprio conjunto de treinamento não pode ser representado. Esse é o típico cenário de underfitting. E o cenário de overfitting, ele é exatamente o oposto em termos desse quadrante. Eu tenho um cenário em que meu algoritmo é capaz de representar grande parte desse quadro todo de possíveis funções, e justamente por ele ser capaz de representar todo uma gama muito grande, muito complexa de funções, ele eventualmente, durante o processo de treinamento, ele converge para um classificador que a gente chama de classificador baseado em memória, vou chamar aqui de fmemo. Esse classificador baseado em memória que ele converge acaba sendo capaz de representar muito bem o próprio conjunto de treinamento, e ele não é capaz de representar dados nunca vistos, quer dizer, dados novos. Ele não tem habilidade de representar dados novos. Tá? Não generaliza. Ele não é capaz de generalizar, exatamente. Eu vou depois, mais para frente, a gente vai ter alguns vídeos provavelmente sobre teoria do aprendizado estatístico. E aí vai dar para discutir isso daqui com mais calma, né? Discutir e apresentar isso daqui com um pouco mais de calma. Mas basicamente o cenário de over e underfitting, ele tem uma figura clássica que é mostrada num artigo de Statistical Learning Theory. Deixa eu até escrever aqui, ó, Statistical Learning Theory. Tem um artigo muito conhecido da von Luxburg, junto com o Shokopf. Eu acho que eu vou escrever o nome dele certo. Gráfico me abriu a mente, de fato, para assimilar de forma plena o conceito de underfit e overfit. Eu acho que sem a teoria fica difícil, né? Porque eu acho que o mais fácil é enxergar algo como eu estou desenhando aqui, ó. Eu tenho um cenário onde no eixo X, esse eixo X representa para mim a complexidade do meu viés, ou a complexidade desse espaço de possíveis funções que meu algoritmo representa. Então, só para ilustrar, né? Suponha que aqui eu tenho um espaço lá que tem todas as infinitas funções e esse é meu viés. Ou esse é o viés do meu algoritmo. O que é viés? É o conjunto de funções, que o meu algoritmo de aprendizado de máquina é capaz de representar. Por exemplo, um perceptron é capaz de representar todas as funções lineares. O multilayer perceptron é capaz de representar funções não lineares a partir do momento que eu uso mais do que 2 neurônios na camada escondida, por exemplo, né? Então daí quando eu volto para essa figura aqui, ó, repare o seguinte, quando eu tenho um cenário aqui que é menos complexo, o que significa ser menos complexo? Eu tenho um viés assim, ó, bem menor, bem pequeno assim, ó. Ou eu tenho um viés muito mais complexo, então a maior complexidade está desse lado da minha figura. O que vai acontecer nesse cenário? Suponha que eu tenha aqui o melhor de todos os classificadores, que é esse f de base. E suponha que dentro desse viés aqui, que é muito mais complexo por ter uma região que contém muito mais funções, ele tem aqui esse cara que é o melhor classificador possível que ele é capaz de representar. Conforme eu aumento o tamanho dessa região de complexidade de funções, repara que eventualmente eu consigo chegar no próprio f de base. Então eu consigo eventualmente me aproximar cada vez mais desse f de base. Agora, o que acontece em termos da convergência? Eu tenho um maior problema de convergência dentro desse espaço, porque o espaço é muito grande. Eu acho que por enquanto eu não vou nem usar essa figura que eu comecei a desenhar, que vai ficar muito complexa. Eu vou usar uma outra aqui, ó, só para ficar mais fácil. Imagina o seguinte, ó, esse é um exemplo que eu gosto de dar. Imagine que nós temos um cenário onde, eu dou um exemplo assim, geralmente, onde eu tenho aqui um
o ancestral nosso, onde ele tinha um espaço de funções muito pequeno. Ele era capaz de representar coisas muito simples. Era capaz, por exemplo, de trabalhar na lavoura ou qualquer coisa assim. Ele não tinha muita opção na vida. Então o viés dele era muito fechado. Ele tinha um espaço de funções admissíveis muito pequeno. Eventualmente, comigo e com as gerações que vieram depois, esse espaço se tornou maior. Eu sou capaz de representar mais funções ainda, né? Justamente por conta das possibilidades de representar problemas que são mais complexos. Então, esse seria, por exemplo, o meu espaço de funções admissíveis. Quando eu vou para as gerações mais novas, a impressão que eu tenho é que esse espaço tem aumentado cada vez mais. O problema desse espaço também aumentar demais e ter muitas funções admissíveis é que geralmente há uma maior probabilidade de você convergir para um classificador baseado em memória, ou seja, um classificador que ele produz overfitting. Ele é capaz de representar bem o próprio conjunto de treinamento e não representar bem dados nunca vistos. Dá um exemplo prático, né, que eu costumo dar. Suponha que eu tenho uma prova qualquer e aí eu viro para uma sala e falo, pessoal, estudem só esse livro. E aí tem alguém na prova, alguém daquela sala que decora aquele livro e tem uma outra parte da metade dos alunos resolve estudar mais livros e implementar alguns códigos, testar ferramentas e tal. Se eu pedir uma prova exatamente amarrada naquele livro, as pessoas que se overfitaram ao livro, quer dizer, que dormiram com esse livro estudando só ele, elas são capazes de representar bem, de ir bem na prova, de responder bem aquelas questões, porque elas produziram overfit em cima do livro. Aqueles 50% da turma que estudou uma série de outros materiais, se eu pedir uma prova exatamente em cima do livro, pode ser que eles não venham eles não vão tão bem quanto a outra metade, mas eles vão razoavelmente bem. Agora, se eu pedir uma prova que traz conteúdo que está fora desse livro, aí só esse segundo grupo que buscou estudar por materiais diferentes e mais diversos, muito provavelmente terá a capacidade de generalização. Então ele vai ter a habilidade de não desenvolver um overfitting. Eles não desenvolveram eventualmente overfitting, eles foram capazes de generalizar justamente por estudar em cima de mais materiais. Fique à vontade para a gente começar a discutir mais. Eu queria ouvir vocês um pouco. Esse exemplo que você usou é interessante, porque de cara trazendo para uma abordagem bem prática, a tarefa principal para a gente identificar se o classificador produzido num cenário real que a gente está avaliando uma determinada técnica produz ou não overfitting ou underfitting, primeiro é avaliar o conjunto de dados que eu tenho para treinamento. Então, fazer um cross-folding validation é essencial. Testar com várias divisões, eu posso testar com 10, 100, até chegar no leave one out, se for necessário. Então, primeiro, avalie o conjunto de dados. De novo, pegando o exemplo que você utilizou, tomar cuidado também com a parametrização da técnica que eu estou utilizando. Qualquer técnica de aprendizagem de máquina vai ter uma série de parâmetros. Mesmo na IVBase, tem alguns ajustes que a gente pode fazer. Dependendo dos ajustes que eu fizer, eu vou tornar o classificador que eu produzi extremamente aderente, extremamente estreito ao conjunto de dados que eu estou usando para treinar. Vou cair numa situação de overfit. Existe ainda uma outra situação que a gente vê muito na prática. A pessoa quer treinar um classificador com um conjunto de dados insuficiente, muito pequenininho. Às vezes, eu tenho até uma boa parametrização, tenho até um conjunto de dados que de certa maneira é representativo, mas é muito pequeno. Então, eu posso cair numa situação de overfitting porque meu conjunto de dados é muito pequeno. Bastaria que eu tivesse mais exemplos para treinar aquela técnica. Então, a questão, se eu vou cair em overfitting ou underfitting, primeiro, eu tenho que ter um critério para avaliar o meu classificador com respeito à base de treinamento que eu tenho. Sem isso daí é impossível dizer se eu vou cair em overfitting ou underfitting. Segundo, eu tenho que avaliar, tem uma técnica de avaliação muito boa. Segundo, é importante, vou usar uma palavra aqui bem lúdica, brincar com os parâmetros da técnica que eu estou utilizando. Se você não conhece a fundo, por exemplo, como que funciona MLP,
faça alguns ajustes e veja como isso daí se comporta dentro do meu conjunto, do conjunto da base de treinamento, conjunto de dados da base de treinamento, e veja se ela passa a acertar mais ou passa a acertar menos. O ideal é que a gente sempre procure uma ponderação na taxa de acertos, porque se eu deixo a minha técnica extremamente eficiente com relação ao conjunto de treinamento, eu posso cair numa situação de overfit. Se eu deixo ela acertando muito pouco, eu posso cair numa situação de underfit. Então, é extremamente importante a etapa de avaliação de um classificador produzido. Você tocou no assunto que me chamou muita atenção em aula também, em algumas situações práticas. Está saindo som? Tá sim, fica à vontade. Com relação aos parâmetros vamos dizer assim, eu não vou usar o termo função que descreve o modelo, mas a complexidade dos parâmetros em si mesmo, fica claro assim, porque realmente quando os seus parâmetros estão muito complexos, a tendência é eles... eu lembro de ter pego isso em aulas do Mello, interior da aprendizagem estatística. Um parâmetro muito complexo nem sempre é a melhor saída para modelar o espaço dos dados, justamente para não ser muito aderentes aos dados em si. E também uns parâmetros muito escassos que não estejam representando o espaço dos dados também é prejudicial. Realmente esse aspecto é bem interessante ter levantado esse ponto. Você está comentando isso, aliás, juntando o que você comentou agora, Maurício, com o que o Thiago falou, eu fiquei pensando o seguinte: a primeira coisa, talvez, para a pessoa que está começando a ter uma noção de machine learning, sem entender ainda a teoria do aprendizado estatístico, porque é um assunto que vai mais além, né? Realmente é pensar em técnicas como K-fold cross-validation, que o Thiago mencionou. Porque o que vai acontecer com o K-fold cross-validation? De alguma forma, eu vou construir um modelo, um classificador F, e esse classificador F que eu construo utilizando uma base minha de treinamento, eu estou até desenhando aqui já para o pessoal ter acesso, eu construo com base em um conjunto de exemplos de treinamento, eu vou lá e testo depois num conjunto de dados nunca vistos. Então a base de funcionamento do K-fold cross-validation é essa, né? Eu de alguma forma construo, por exemplo, eu vou usar o exemplo clássico, um tenfold cross-validation. Eu pego 10% de um conjunto de dados e separo, pego os outros 90%, treino uma técnica e testo e avalio a acurácia nos demais 10%. E faço isso para todas as possíveis composições. É como se eu pegasse originalmente o conjunto de dados inteiro, quebrasse ele em 10 partes, pego 9 para treinar, uma para testar e faço essas 10 possíveis combinações e tenho 10 medidas de acurácia. E avalio a média. Exato. E daí, se eu consigo obter um resultado aí já razoável para a média dessas acurácias, é porque eu tenho já um resultado aproximadamente confiável. Existe toda uma teoria para isso. Eu vou até rabiscar aqui um pouco, só para as pessoas terem uma noção de onde surgiu isso, né? A quantidade de dados disponíveis para o treinamento influencia também, né? Porque uma quantidade de dados muito volumosos também não vamos dizer assim, eficaz fazer todo esse processo do ponto de vista do custo computacional, né? Aí outras técnicas como rollout ou outras mais também é válido, mas o importante técnicas de validação, focar em técnicas de validação quando estiver fazendo seus experimentos, não? Com toda certeza, com toda certeza. Você pode cair num cenário em que nem sempre é possível rodar com todos os dados. Pode ser que você tenha um tanto dado que às vezes o tempo é impraticável. Pode acontecer, sim. Eu tô só rabiscando uma coisa aqui para comentar, que é o seguinte: é uma parte básica aqui da teoria do aprendizado estatístico, que eu sei que eu não mencionei isso ainda nos outros vídeos, mas como esse vídeo é um vídeo de discussão, acho que vale a pena. Esse termo que eu tenho aqui do lado esquerdo da minha desigualdade, esse aqui é o meu risco real, que seria o risco em cima de dados nunca vistos para todos os possíveis valores que eu tenho de entrada para o meu problema. Imagina que eu tenho um problema
sei lá, qualquer coisa, podia ser classificação de placas de madeira. E aqui eu tenho todas as possíveis placas de madeira e consigo medir o risco ou erro. Esse risco aqui é o erro mesmo, tá? O erro de classificação. O erro de classificação para todos os possíveis placas de madeira que eu venha a coletar no universo inteiro. Imagina, é impossível medir esse cara. E esse aqui é meu risco empírico, é o risco que eu tenho, o erro que eu tenho de classificação de uma amostra de controle, uma amostra que eu tenho. Para o seguinte, quando eu pego e quebro o meu conjunto em 10 pedaços, treino com 9, testo com 1 e faço todas essas combinações, eu estou medindo uma espécie de uma divergência que eu tenho de um erro em cima do conjunto de dados que eu treinei versus aquele nunca visto que representa para mim esse componente de risco real ou de valor esperado do risco, que eu vou discutir um pouco mais com vocês depois. O que é o mais legal disso, né? Desse termo todo que surge da teoria do aprendizagem estatístico, é que eu consigo garantir um limitante de convergência para ele, eu consigo provar sobre quais condições ele converge. Então eu consigo, inclusive, a partir desse termo aqui, que é o meu coeficiente de Scattering, eu vou anotar aqui só Scattering Coefficient. Teoria muito boa. É muito legal, cara. Eu consigo definir, por exemplo, quanto leva para convergir, quanto tempo leva para convergir, quantas amostras, desculpa, leva para convergir. Isso aqui conecta com o que o Thiago falou. O Thiago falou assim, se eu tiver um algoritmo que considera um viés com muitas funções admissíveis, ou seja, o espaço que define as funções admissíveis dele, ou seja, os classificadores possíveis, e aqui eu estou bem no contexto de aprendizado supervisionado, tá? É tão grande esse espaço, tem tantas funções aqui dentro, que demora muito para ele convergir. Isso tem ligação direta com esse termo ser grande. Esse termo chamado coeficiente de Scattering é um termo muito alto. Tem a curva que representa ele é uma curva muito alta. Se eu tiver um cenário que o meu espaço é menor, de funções admissíveis, esse coeficiente de Scattering também é menor, o que faz com que esse termo todo convirja muito mais rapidamente. O problema é que ele não pode ser tão pequeno ao ponto de não representar nem o conjunto de dados de treinamento. Aí é onde o underfitting ocorre. Aí onde o underfitting ocorre. Assim, para simplificar... E só um detalhe, Thiago, e ao contrário, né? Se ele for tão grande também, ao ponto de ocupar o espaço inteiro de todas as funções admissíveis existentes no universo, e aqui eu penso em todas mesmo, sei lá, todas as aproximações por série de Taylor e tudo que vier à cabeça de vocês. Aí esse coeficiente aqui, ele vai ser tão grande, que ele vai tender a algo exponencial. E como ele tende a algo exponencial, esse termo todo não converge, eu não tenho garantia de aprendizado. Fica à vontade, Thiago, desculpa. O interessante assim, para resumir, quanto mais simples o modelo produzido, desde que eu mantenha uma taxa boa de acurácia com relação ao conjunto de dados de treinamento, melhor. Se a gente for pegar, então, uma rede neural, que acho que é a maneira mais fácil de enxergar isso daí, se eu treinei o meu conjunto de dados com 15 neurônios, por exemplo, e produzir um bom resultado, tente diminuir sempre a quantidade de neurônios até eu manter um bom resultado de acurácia. Por exemplo, fui reduzindo. Porque isso reduz o coeficiente de Scattering, isso reduz... Exatamente. Esse coeficiente de Scattering faz com que a convergência ocorra mais rapidamente, e aí eu consigo garantir aprendizado de forma mais robusta, né? Exatamente. Então, como ele converge mais rapidamente, daria para a gente dizer de maneira grosseira que a taxa de aprendizado dele melhora. Eu consigo aprender mais com menos exemplos. Inclusive, técnicas para diminuir o neurônio, né? Quando você observa que ele está conflitando, né? Você vê que... Tira aleatoriamente um neurônio. Isso, você vê que quando o pessoal usa em Deep Learning o dropout, eles usam exatamente com esse perfil, né, Maurício? Exatamente. Que já é algo esperado ter um overfit pela quantidade, assim... Desculpa o termo, mas não consigo achar um outro melhor, estúpida de neurônios na camada escondida, porque é extremamente exagerado. E aí já faz parte da técnica retirar alguns, porque vai produzir overfit. Sim, aí reduz o coeficiente de Scattering e converge mais rapidamente. Fica à vontade, Maurício. Como que cai nos casos de memória mesmo? Quando é muito pequeno, eu lembro disso no espaço aqui. Não, quando o espaço é muito grande, ele contém muitas funções,
Repara, eventualmente vai haver uma dessa tão específica que ela representa super bem o meu conjunto de treinamento, mas não representa dados nunca vistos. Só um ponto do espaço de funções. Desculpa. Só um ponto do espaço de funções ela acaba representando. Não, imagina o seguinte, eu tenho um espaço tão grande de funções que o meu algoritmo é capaz de representar, que eventualmente tem uma delas tão perfeita, que é, durante o processo de treinamento, como eu tento reduzir erro, nessa tentativa de reduzir erro, pode ser que eu chegue nesse classificador, por exemplo. Ao chegar nesse classificador, o que vai acontecer? Eu sou capaz de representar com perfeição, erro zero, a minha amostra de treino, mas quando eu vier a receber exemplos novos que nunca foram experimentados, digamos assim, pelo meu classificador, ele começa a errar muito. Perfeito. Pegando um gancho no que o Rodrigo falou, quando ele falou sobre MLP, a partir de 2 neurônios, conseguir representar uma curva, funções não lineares, se a gente começar a aumentar a quantidade de neurônios, eu aumento a capacidade de representar polinômios mais complexos. Exato. Então, assim, exato. Quando eu aumento a capacidade de representar polinômios mais complexos, eu me aproximo de acertar em cheio, talvez, um classificador de memória que provavelmente seria um polinômio. Esse exemplo seu é perfeito, Thiago, porque eu fiquei pensando o seguinte, imagina que eu tenho um conjunto de pontos que eu quero fazer uma regressão, né, uma regressão de uma função. Eu vou lá e faço uma regressão tão perfeita que eu erro zero. Eu traço um polinômio que passa por todos os pontos. Quando eu recebo novos dados, aquele polinômio não produz um fitting, um resultado de aproximação tão bom, e aí começa a errar muito. A analogia que a gente, para fazer, que fica de uma maneira bem clara, para quem não tem tanta experiência, se a gente pegar o exemplo de regressão que o Rodrigo comentou, vamos imaginar como se fosse o zoom na tela de um computador. Eu começo a acrescentar tanta reta, que olhando com um zoom um pouquinho mais tirando um pouquinho o zoom, essas várias retas ficam parecendo uma curva. Então tem tanta reta, que eu consegui, com a minha MLP, aproximar a curva que representaria o conjunto de dados. Isso é perigoso, porque vou cair num classificador de memória, situação de overfitting, baixa capacidade de generalização. Perfeito. Muito legal. Legal. E isso aí depois, mais para frente, eu estou pensando em colocar um estudo sobre até o DWNN como primeiro algoritmo, mostrando essas situações onde ocorre underfitting e onde ocorre overfitting, inclusive provando, né, que isso ocorre e tal. A gente pode fazer alguns exemplos, até com MLP, bem simples, mostrando a situação de overfitting. Boa. Com dados reais. A gente pode pegar um conjunto de dados aí, fazer uma aproximação aí de regressão e mostrando, tentando até plotar, porque se for unidimensional a gente conseguiria fazer isso daí. Pessoal, o número de iterações no processo de aprendizado, nos dados de aprendizado, pode também influenciar, como por exemplo, pode estabelecer uma situação de overfitting, ou underfitting, se caso eu treinar de menos. Treinando demais dá para overfitar e treinando de menos dá para underfitar? Será? Eu nunca fiz Então, o que acontece, Maurício, até para ficar mais fácil de imaginar, imagina que eu tenho um espaço aí que não precisa ser tão grande de funções que o meu algoritmo é capaz de representar. Repara o seguinte, se a solução ideal, a melhor de todas, está desse lado aqui, ó, e aí eu começo a partir de uma certa solução que está desse lado, se eu iterar pouco, pode ser que a partir dessa eu não consiga convergir para essa que é a melhor. Pode ser que eu precise, ou seja, às vezes eu preciso de um número de iterações muito grande para convergir até essa região. Então eu paro antes. E quando eu paro antes, pode ser que eu convirja para um classificador que é meio ruim. Aqui eu estou generalizando para classificador, mas dá para... Aliás, eu estou deixando bem específico para classificação, mas dá para estender isso para outras tarefas de aprendizado. Tá? Agora, se eu tiver um número de... Suponha que eu tenho um número de iterações que é suficiente. E repare, não é só o número de iterações, eu tenho que ter amostra também. Eu tenho que ter um conjunto de dados suficiente que permita eu convergir e chegar aqui. Ó. Foi. Tá? Mas a tua pergunta é boa. Eu estou até pensando numa coisa, pessoal. A gente tem o documento, sei lá, o documento tem umas
30 perguntas, a gente está montando o vídeo só na primeira, isso que é incrível, né? Quer dizer, eu acho que não vai... Muito provavelmente a gente não vai conseguir além dessa primeira pergunta nesse primeiro vídeo, mas eu acho que é normal, assim, acho que é por aí mesmo. As fotos que eu tô vendo aqui são interessantíssimas também, hein? Desculpa? As outras 4 que eu tô vendo aqui, que foram a priori separadas também, são bem legais para discutível. São bem legais, são bem legais. Eu tô até pensando, por exemplo, tem algumas dessas aqui, eu acho que elas mereciam praticamente uma discussão à parte até, sabe? Mas se vocês quiserem, vocês estão com tempo, a gente pega mais uma dessas. Qual que vocês gostariam de pegar? Fique à vontade, pessoal. A 2 eu acho que a gente não vai demorar muito nela. A 3 e a 4 são mais filosóficas. A 2, né? Eu vou... tá. Mas e ela é uma questão legal para quem está iniciando no universo de aprendizagem de máquinas, de áreas, né? Ter esse discernimento de quais são os paradigmas de aprendizado que existem. E também tem muita confusão entre aprendizagem de máquina, inteligência artificial, ciência de dados, redes neurais, tudo mundo coloca num balaio só. Entendi até o que você tinha pensado sobre a pergunta, Maurício. Entendeu? Então a pergunta que o Maurício colocou foi: como que eu escolho a melhor técnica para o meu problema, né? E essa pergunta ela é bem difícil, na verdade. Não é uma pergunta simples. Essa é outra complexa também, profunda, hein? Vocês querem ir para outra? Pode falar qual que vocês queriam. Eu pensei que era a 3, agora que eu tô vendo, que essa que eu falei, na verdade, é 3, é filosófica, né? Assim, filosófica e tal, mas a 2 eu acho que tá mais no encaixe da primeira que a gente respondeu, né? Então, essa 2, ela não, de fato, ela não é nada trivial, não. Falar real para vocês dá trabalho isso aqui. Como que eu escolho a melhor técnica? Veja, eu vou até aproveitar então aqui também e vou voltar aqui pro celular para gravar. Como que eu escolho a melhor técnica? Bem, se eu estiver falando de classificação, acho que é mais fácil a gente pensar em classificação no primeiro momento, né? O que acontece? Eu estou desenhando de novo aqui aquele quadrante que representa o espaço de todas as funções admissíveis ou possíveis. Aqui do lado eu vou fazer o seguinte: suponha que eu tenho um problema onde eu tenho um conjunto de pontos que pertence a uma classe aqui de um lado e um conjunto de pontos que eu tenho pertencentes a outra classe do outro, e se depois vocês vão ver aqui a imagem, dá para notar que com um hiperplano ortogonal a esse eixo X eu consigo separar vermelho e azul. Ortogonal, esse hiperplano nada mais é do que um corte que eu faço no espaço, né, separando vermelho de azul. Que técnica que gera esse tipo de corte ortogonal? Naive Bayes. Então, se eu pensar, por exemplo, em Naive Bayes gera esse tipo de hiperplano. Eu posso ter uma situação mais complexa, onde eu tenho agora um conjunto de dados aqui, ó, eu vou continuar desenhando aqui, depois vocês vão dar uma olhada, onde eu tenho algo assim, ó. E aí com 2 hiperplanos ortogonais eu quebro esse espaço, corto esse espaço. Naive Bayes faz esse tipo de corte ortogonal. O que implica isso? Ele consegue representar cenários não lineares, mas a partir de cortes que são ortogonais em relação a esses eixos, tá? Se eu pegar, por exemplo, uma técnica como Multilayer Perceptron, MLP, ela é capaz de representar funções um pouco mais complexas, né? Eu vou pôr aqui um cenário no papel. Então ela é capaz de fazer algo assim, ó, de criar um hiperplano que passa aqui, um hiperplano que passa aqui, e ela compõe essa região como uma região única, aqui uma região à parte, aqui uma região onde eu tenho vermelho. Repara que os hiperplanos, apesar de eu ter 2 também como aqui, só que estes, eles não necessariamente são ortogonais em relação aos eixos, o que implica que eu consigo representar coisas mais complexas. Na prática, o que quer dizer isso em função desse espaço aqui? Eu teria o viés que define para mim a Naive Bayes, ele seria um viés mais ou menos como esse, ele consegue representar um conjunto de funções como essa, enquanto o MLP consegue representar coisas mais complexas. Então eu tenho um viés com mais funções admissíveis. Isso depende também de quantos hiperplanos eu tenho, mas aqui eu estou supondo que a mesma quantidade K de hiperplanos que eu tenho no Naive Bayes eu teria no Multilayer Perceptron e consigo representar coisas mais complexas. E aí, para contrapor, eu vou colocar o Perceptron aqui numa figura. Ó. O Perceptron ele produz para mim apenas um hiperplano, então se eu tiver um conjunto de dados assim, ó, ele cria para mim só um único hiperplano, só coisas lineares ele é capaz de separar. Logo, o espaço dele vai ser... o viés dele será menor, aqui será o Perceptron.
o que é legal disso daqui, desse desenho, né? Se a solução ideal para o meu problema for apenas já for dada por apenas um hiperplano, como está aqui, repare, a solução ideal já está aqui contida dentro do viés do Perceptron. Eu não preciso ir escolher um Naive Bayes nem um Multilayer Perceptron. O Perceptron atende. Agora, se eu tiver um problema como esse, onde eu tenho um cenário mais complexo, ó, a solução ideal não é dada por apenas um hiperplano, eu preciso pelo menos de 2. Como eu preciso pelo menos de 2, o que acontece? A solução ideal ela está dentro do viés, ou seja, do espaço de funções admissíveis do Naive Bayes. Repara que tanto o Multilayer Perceptron quanto o Naive Bayes conseguem chegar nessa solução, só que como o espaço do Multilayer Perceptron é maior, ele demora mais para convergir, então é melhor escolher o Naive Bayes. Agora... A quantidade já de informação que você passou já é um negócio que já faz pensar. Então, assim, mas, assim, até agora, o que é mais importante, e na tua explanação, você está deixando bem claro, pensar no espaço que é gerado pelos dados do meu problema. Sempre. Você está pensando sempre em qual a maneira que ele precisa ser cortado, Cara, que tipo de espaço é definido. Então, se eu tenho, por exemplo, espaço de contagem, se eu tenho um espaço que é discreto, se eu tenho um espaço que é contínuo. E nem sempre eu preciso usar uma bazuca para matar um mosquito, ou seja, se resolve uma técnica mais simples, para que eu vou usar uma mais complexa? E você está tocando num ponto, Thiago, ponto importante, cara. Às vezes... as pessoas ficam naquelas, né, de tentar usar coisas muito complexas, né, quando na verdade elas poderiam olhar para o espaço. Eu diria assim que machine learning, ela não tem, as pessoas em geral que estão em machine learning não têm essa preocupação, mas deveriam ter a preocupação essencial de olhar para o espaço, de saber um pouco mais de álgebra e analisar o espaço antes de tomar qualquer decisão. Se o espaço for ortogonalmente separável, eu não vou atrás da Multilayer Perceptron, por exemplo. Agora, se ele depende de hiperplanos não ortogonais, é melhor eu adotar técnicas similares a Multilayer Perceptron. Pode ser até alguma outra técnica que produza esse tipo de corte no espaço. Muita gente fala da utilização de SVM pela popularização até de várias APIs, que eu possa integrar essas APIs facilmente no desenvolvimento de sistemas. Só que uma coisa que o pessoal esquece de analisar, a SVM tem muito parâmetro. Eu tenho sempre a etapa inicial de ter um bom kernel para ter uma boa representação para construir o hiperplano separador. Então, é uma técnica sofisticada, só que eu tenho que saber utilizar. Dependendo do tipo de problema que eu tenho, é necessário eu ir para abordagem, onde eu vou usar uma técnica dessa daí, onde eu não conheço todas as sofisticações que eu preciso conhecer para tornar ela realmente útil. Então, se eu não conheço como tratar kernel, se o parâmetro que indica incerteza, que é o C, se eu não sei representar ele, para que eu vou usar? Use MLP, que provavelmente você vai produzir resultados bem melhores do que SVM sem utilizar. O maior problema da SVM, cara, é definir espaço. Você falou tudo. Se eu sei como meu problema se comporta, conheço a álgebra suficiente para projetar um kernel, na realidade não tem nada melhor do que SVM. Ninguém vai superar, até porque tem prova teórica para isso. Então tem muita gente que fica atrás de projetar novos classificadores, quando na verdade a pessoa teria que buscar por espaços mais adequados, por kernels mais adequados e tudo mais. E projetar um kernel não é algo trivial, né? Pelo contrário. Projetar um kernel, dependendo do cenário que você tem, é uma das coisas mais complexas que existem. Desculpa, Maurício. TAI 2, preparar a disciplina TAI 2 só para isso. Eu tô achando que é melhor a gente terminar o vídeo por aqui. A gente já discutiu um pouco da 1 e 2. Eu diria que a gente não terminou nenhuma das duas questões, assim, de fato, né? A gente só começou. Mas a ideia desses vídeos, é até legal comentar pro pessoal que o Maurício trouxe as perguntas e tem até outras pessoas. Eu vou até mencionar aqui, Maurício, o pessoal que enviou as perguntas, o Gabriel Aranha, batizar a galera. O Danilo Londeiro, boa. O Diego Cavalca. Tô falando certo? E a Natália Vargas, boa.
E o Maurício, né? O Maurício Sobrinho, que também coletou as perguntas. O Thiago, se eu não me engano, até adicionou alguma coisa a mais aqui, né, Thiago? Pouquinha coisa. Beleza. Então, assim, esse é o primeiro vídeo de discussões que a gente faz, né? Então, fora os vídeos com meio que, digamos assim, introdução mesmo ao aprendizado de máquina, agora nós teremos esses vídeos, muito provavelmente nas quartas, né? Quando der certo, né? Espero que quase que sempre, sobre discussões de perguntas que o pessoal enviar. Fique à vontade aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa para a gente fechar. Moçada, é isso aí. Se quiser trocar uma ideia, meu e-mail é fácil de me localizar pelos comentários lá no vídeo do YouTube. Se quiser entrar em contato, estou à disposição. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a vocês essa oportunidade aqui. Na verdade, está sendo muito mais uma oportunidade a mais de aprendizado humano, não aprendizado de máquina, que é outra coisa. E espero ter contribuído com alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, algumas palavras aí que tenha auxiliado nessa discussão e acompanhar os próximos vídeos que virão aí. Beleza, pessoal. Beleza. Então, até a próxima quarta. Valeu, pessoal. Um abraço. Aquele abraço. Boa noite.